Então, gente, de volta aqui com as nossas meditações acerca da história dos juízes de Israel, que em relação aos juízes se encerra hoje. Mas antes, por favor, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Se você gostar deste vídeo, dê o seu like. E a gente acaba de meditar aí no vídeo anterior acerca do suicídio de Sansão, né, temido pelos teólogos. E o fato é muito evidente: Sansão, ele estava desgostoso por ele ter caído na própria arapuca cultivada por muito tempo, até isso tudo se consumar no seu relacionamento com Dalila. E quando ele vê que ele está com os olhos vazados, sem força, servindo de burro de carga para os filisteus, ele não tem mais por que viver e ele fala: Senhor, me dá essa chance, morra eu com os filisteus. A própria palavra morra eu com os filisteus já mostra um suicídio que, na melhor das hipóteses, foi um suicídio altruísta. Ele juntou a sua desistência de viver com a coisa utilitária que representava, digamos assim, o seu ministério, que era exterminar filisteus, conforme vimos nos vídeos anteriores. E isso nos traz o fato de que Deus está de olho em cada situação. Ele é quem julga cada situação fronteiriça. Julga tanto que agora a gente não tem mais aqui, dos capítulos 17 ao 21 do livro dos Juízes, a gente não tem mais juízes. Nós temos agora aí textos selecionados, de episódios selecionados acerca do quão perdido e de alguma forma propositadamente perdido Israel estava, né? A gente viu, por exemplo, que dos juízes, desses todos que víamos estudando, Débora e Baraque, Gideão e Sansão foram pessoas que saíram do conselho divino. Os outros foram forjados ali pelas circunstâncias sociais, né? E a gente vê também que mesmo quando as situações elas entram para o livro, para a memória histórica e espiritual de Israel, a vibe continua, porque junto com o desnorteamento de Israel que vai ser registrado aqui, e isso não dá para saber se isso aconteceu antes de Sansão, ainda nos dias de Josué, não tem data do que aconteceu acerca das coisas que vamos falar a partir de hoje, indo para os finalmente do livro dos Juízes. Mas tem o registro do espírito de Israel, do espírito de quem escreveu, do espírito do defeito de fabricação, de quem foi alcançado por uma graça eterna, mas não consegue viver pela fé. Daí também, para cada frase dessa, Deus sentenciar: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, tem que crer em mim. Você não crê em tanto de coisa? Não crê no poder da palavra de papai e mamãe? Não crê nas tradições? Não crê nas festas? Não crê nos seus apetrechos? Então comigo a conversa é uma só. Quem crê em mim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse sentido, não é ter fé de que você vai conseguir as coisas, é ter fé em Cristo Jesus, é ter fé em Deus, é ter fé que Ele é o nosso Pai eterno e que Ele não está mal intencionado conosco. Porque a gente tem aquela fé de militante de exército, né? Não, sim senhor. Não, é fé de relacionalidade, é fé de confiar que fora dele não há vida. É aquela fé apaixonada de Pedro: para onde eu vou? Só tu tens as palavras da vida eterna. Essa fé relacional. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Mas Israel não conseguia isso, né? Porque o escritor ele vai repetir uma frase do 17 até o capítulo 21, que é o último capítulo dos Juízes, vai repetir essa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aí você tem aí uma constatação: cada um fazia o que achava mais reto, e uma constatação enganosa: cada um fazia o que achava mais reto porque não havia rei em Israel. Ledo engano. Isso é só um desejo humano de ser como os outros povos. E ele justificando: gente, olha, releva aí essa bagunça, é porque não tinha rei em Israel. A gente precisa de um rei, né? Toda mulher precisa de um homem, né? Filhos precisam de pais, né? E isso tudo é verdadeiro até certo ponto. Porque o Evangelho em nossas vidas é um convite para que a gente saia da natureza para a cultura e que a gente saia da cultura para a espiritualidade. E que a espiritualidade seja isso, o nosso relacionar-se com Deus. O fato de relacionarmos com Deus, né?
Eu achei estranho minha frase aí, mas é por aí. Não é essa questão de, porque não tinha rei, é porque a gente queria um rei, que daí pra frente vai ser a crise de Israel, né? A gente tá fazendo porcaria, sabe, Senhor, porque a gente não tem um rei. Nós queremos um rei. Deus falava, olha, vocês vão ter reis, reis vão proceder de vocês, mas tem um problema anterior a isso. Vocês deveriam confiar em mim, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e do seu interior reis fluirão, e do seu interior cursos você fará, e do seu interior você pode ser milionário e não está nem aí para isso, e do seu interior você vai saber ter tudo e vai saber ter nada, e do seu interior tudo você poderá naquele que te fortalece. Essa é a linguagem da fé. Mas Israel, olha só, vou ler para você aqui rapidinho. Juízes 17, do 1 ao 5 diz assim: havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Mica, que você vai ter uma variação nas escrituras de Micaías, né, que é alguma coisa do tipo, quem é como o Senhor, Micaías, Miqueias, Mica, que na nossa língua portuguesa é uma pagação de mico, porque, olha só, o qual disse a sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e do que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a sua mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Olha a linguagem é espiritual, é religiosa, bendito do Senhor seja meu filho. Mas é interessante que essa mulher fez macumba para o filho dela. Algumas pessoas entendem assim, que o Mica roubou o dinheiro da mãe, né? Ou aquele dinheiro era motivo de contenda familiar. E o Mica também era um espertalhão, né? O que vai dizer é isso, que ele está comigo, eu tomei. Aí vai dizer, assim restituiu os 1.100 ciclos de prata, que faz entender que ele roubou esse dinheiro da mãe dele, né? Ou pegou para usar para fins pessoais, e ela ficou azeda. Então devolveu os 100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, né, o que mexe com ouro, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Aí vem aquela história. Naqueles dias cada um fazia o que queria porque não tinha rei. É uma constatação baseada numa premissa falsa. Porque a premissa verdadeira é, eles não conseguiam confiar no Senhor. Por isso que cada um fabricava suas psicologices. Da forma como a psicanálise mostra o que é a religião. É a expressão da infantilidade. A gente precisa de alguma coisa. Se não for rei, a gente faz um tanto de deuses aqui para a gente se projetar neles, né? E aí, o que você tem aqui? Isso é uma história de crente, digamos assim. É um povo de Deus, é um povo que recebeu os sinais do Senhor, é um povo acerca do qual Deus disse, eu vou falar com vocês, eu recebo o culto de todos os povos que não tiverem essa iluminação, mas eu quero relacionar-me com vocês por motivos específicos, não é porque vocês são melhores do que os outros, porque na verdade eles vão mostrando que eles são até piores do que os outros. E aí você tem primeiro uma mamãe que dedica um dinheiro ao filho, e uma mamãe que usava esse dinheiro para fazer maldições, uma feiticeira, no pior sentido da palavra. Uma feiticeira que usava o seu poder da palavra para conseguir o que queria. Uma flor de lis da época. Não acho que a flor de lis seja essa bruxona que estão pintando acerca dela, mas também gente boa ela não era não, né? Mas ela era lá a flor de lis do momento, ou o espírito de Jezabel da época, ou a santa mãe, tão santa que tinha o poder de amaldiçoar. Como alguém pode se orgulhar de ter o poder de amaldiçoar? Pelo menos como alguém que recebeu a iluminação do Evangelho, de Deus mesmo, consegue pensar assim, não, me dá essas pratas aqui. Candalabaxeira, aquela paca abracadabra. Pelo poder da minha palavra. É porque não tinha rei em Israel. Engano. Porque eles tinham um rei. Não, eles não tinham rei não. Eles tinham o Senhor do Universo, como eu e você temos no nosso espírito.
em nossas consciências. E aí o convite não é para a gente ficar zombando da religião dos outros, mas é a gente levar a sério a iluminação que recebemos. E aí fica aqui essa meditação para você. Em quem você tem crido? Ah, mas eu fiz isso tudo porque o Senhor não se revelou para mim. Mas Deus se revelou a você. Ele verteu o seu sangue na cruz, Ele ressuscitou, Ele fala com todo aquele que o clamar. Se Ele não se revelou, pode clamá-lo que você vai receber a revelação dEle. Para você não adotar isso aqui e não vir com essas desculpas de escritor de Bíblia. Ah, e é porque eles não tinham rei. Eles tinham o Senhor do Universo, eles podiam consultar ao Senhor, eles tinham tudo à disposição, mas eles fazem um negócio religioso familiar muito parecido com o que está acontecendo no Brasil neste dia, né? Dívidas de igrejas evangélicas corruptas foram perdoadas e nós, por meio do arroz e do feijão, vamos pagar isso, vamos pagar o auxílio emergencial, a nossa conta de luz está cara, para pagar essas dívidas de crenteiros que deviam à Previdência Social e foram perdoados numa canetada pelo governo Bolsonaro, porque nós temos um rei, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, o Mica da nossa geração. Estou falando dele porque ele é o presidente do momento. É um presidente que fez conchavo com o que há de pior na igreja evangélica, que parece muito com esse Israel aqui. Mas eu e você saiamos disso. Não precisa sair do Brasil, você precisa sair dessa ideologia, dessa mentalidade, dessa coisa que mistura corrupção com milícia, com crente sem vergonha, com Flor de Lis, com o pastor Everaldo, com Silas Malafaia, que fica pregando mentiras para poder defender os seus ideais, e tão querido e amado por tanta gente, porque são ídolos, né? Aqui eles tinham uma casa de ídolos, nós temos uma casa cheia de ídolos humanos, que são esses pregadores que falam tanto de Deus exatamente por não terem Deus. São sinos que fazem muito barulho porque não tem nada. E aqui eu estou te convidando, sejamos pessoas que não façamos barulho, cada um faz a luta que recebeu de Deus para praticar, mas sejamos fiéis ao Senhor. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa a Mica pagar seus micos, deixa a Malafaia ser uma mala cheia de paus e faias, deixa Bolsonaro ser Baal satanero e vamos cultuar o Senhor de maneira oculta. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E vocês vão perceber que não é porque a gente tem rei ou porque a gente tem um presidente Messias. É porque você invocou o nome do Senhor. E aí deixamos de pagar mica. Pense nisso e leve o Espírito Santo que te habita a sério. Que ele está aí dentro de você, esperando você buscá-lo. Esse é o segredo da existência. Buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. E deixa a Mica encher a casa dele de ídolo até sair pelas ventas. Né? Que é disso que os seres humanos gostam. Mas o meu justo, disse Deus e disse Jesus, viverá pela fé. Credes em Deus? Crede também em mim, disse Jesus. Porque na casa de meu pai há muitas moradas e você é uma dessas moradas onde Deus habita e você não consegue perceber e não consegue aceitar e quer uma casa cheia de ídolos e obras para mostrar. Vamos fazer diferente, gente. Vamos fazer diferente porque este é o tempo.